Bom dia, gente! Bom dia, meus amores! Bom dia, Ju! Vamos entrando, galera! Eu convidei algumas pessoas para participar dessa live de hoje, que é uma live muito importante, muito interessante, que eu não vejo ninguém falar sobre o assunto. Então, separei alguns tópicos, assim, que eu realmente acho que deve ser falado, tá? Acho que é importante falar coisas que não se vê falando por aí. Então, cá estou eu para fazer essa missão aí com vocês, com quem precisa saber, né, alguns detalhes de quem pensa em iniciar a profissão de manicure, de quem já iniciou, de quem é iniciante e quem já passou pela fase de iniciante também vai se identificar muito com os temas que eu me preparei, né, para essa semana, que são 3 dias, para não ficar uma live muito extensa, tá? Então, são 3 dias. Eu chamei de minissérie, são lives curtinhas, porém com tópicos bem importantes, para não ficar cansativo também, tá bom? Vamos pedir para vocês que interajam comigo, por favor. Curtem, interagem e compartilhem aquele pedido básico, né? Para compartilhar e divulgar mais para mais pessoas esses assuntos aí. Fechou? Combinado? Vou começar aqui com o primeiro tópico, né? Que o assunto, qual que é o tema de hoje? É por que a maioria das manicures, elas desistem no começo, né? No começo de tudo e nas primeiras experiências. Separei aqui 3 pontos bem importantes referente a esse tema, tá bom? Primeiro motivo, vamos lá. Medo e insegurança. É o primeiro, né, gente? Primeiro é o medo e a insegurança. O que acontece? Quem nunca pegou um alicate na mão vai ter sempre esse medo e essa insegurança aflorada no começo, até que pratique e pegue jeito com o instrumento, certo? A primeira experiência que a gente tem com alicate é quando a gente faz com a nossa própria unha, né? Eu comecei assim, eu fazia minha unha desde muito nova e eu fazia minha unha e a gente sabe que quando é na gente, a gente pega o alicate e a gente cutuca e se machuca. E aí surge o medo de pegar a mão de outra pessoa e fazer o mesmo e machucar aquela pessoa, porque a gente tá acostumada a ser automutilar, digamos assim. A gente se machuca com o alicate, mas quando a gente tá fazendo a mão de outra pessoa, gente, é tudo diferente. Inclusive, óbvio que o cuidado com o machucar da mão da outra cliente também deve ser, assim, com bastante atenção, tá? Mas por que o medo, né? Até a hora de pegar na mão da cliente, a firmeza da mão, tudo é diferente, tudo muda. Então, é bem importante ter essa experiência quando a gente pega a mão de outra pessoa para fazer, porque é totalmente diferente de quando a gente faz a nossa mão, ok? Então, o medo de segurança parte principalmente do início básico, que é fazer uma cutícula, tá? Por causa desses pequenos traumas pessoais que a gente aplica na gente mesmo. E o que eu defendo também? Para fazer qualquer técnica de manicure, gente, quando eu digo manicure, eu digo alongamento, gel, qualquer técnica russa é manicure, porque cuida das unhas, tá bom? Então, se cuida das unhas, independente da técnica, eu julgo uma manicure, eu julgo ser manicure, né? Então, essa é uma definição, tá? Agora, se é nail design, se é podóloga, se é outras coisas, tudo podóloga é pé, né? Mas assim, tudo lida com objetos cortantes, assim, é manicure de modo geral, tá? Então, isso engloba todos os tipos de técnica, tá bom? Ó, a Ju, ela já é profissional e ela ainda se machuca com alicate, porque tem a mão dominante, mas tem a mão não dominante. Então, além da gente ter o domínio do alicate com a gente, com a cliente, a gente ainda precisa aprender a usar a mão não dominante para poder fazer a nossa própria unha, né? Sei bem como é. E ainda mais alongamento, tudo muito mais difícil, né? Fazer com a esquerda, pegar broca e tudo mais, lixar. Então, com a mão não dominante é muito mais complicado.
Mas chega uma fase que a gente paga pra fazer a nossa unha, porque além da demora, uma mão fica perfeita, a outra não fica. Faz parte. Então, gente, para quem precisa fazer alongamento, para quem quer fazer técnicas de gel, eu digo sempre que é muito importante ter sim a experiência de cutilagem, tá? Um domínio sobre essa cutilagem. Porque a cutícula, se a gente não fizer com capricho, né, ficar bem limpinha ali a área da cutícula, a esmaltação, independente do tipo de esmaltação que é, se é gel, se é tradicional, ela não vai ficar um acabamento impecável, não vai ficar com acabamento legal, tá? Então, um dos segredos de uma boa esmaltação, primeiro vem a cutícula, seja tradicional, porque se for passar o palito depois em volta da cutícula, o palito vai travar e vai ficar uns dentes, vai ficar uma coisa desnivelada ali na hora de acabamento da cutícula, porque tem cutícula, tem área suja ali, então vai prejudicar a esmaltação tradicional. E não é diferente do alongamento e técnicas de gel, tá? Não vai ser diferente porque se tem sujeira, se tem cutícula, se tem coisa ali na lâmina, na hora de passar o gel vai grudar ali fácil. Depois, talvez não tenha ali a prática, o domínio de fazer aquela limpeza depois de tudo pronto, vai dar mais trabalho. Tá? Então, a área da cutícula tem que ter 100% limpa, tanto na parte da lâmina, onde gruda aquelas cutículas mais fininhas, e na parte onde a gente vai ter que cortar também tem que estar limpa, porque senão vai prejudicar tanto na colocação do gel, como na esmaltação também, na esmaltação em gel, porque na hora de desenhar ali o acabamento com o pincel fininho, também vai prejudicar ali a parte que é para ela estar bem lisinha, assim, bem como se fosse um risco de desenho. Tem que ficar bem retinho ali o acabamento da cutícula, desenhando aqui o dedo, não ficar com um zigue-zague aqui nem nada, ou com aspecto escorrido, nem nada, por causa da cutícula. Então, assim, a cutícula, ela vai prejudicar todo o teu trabalho se não tiver bem feita, ok? Aqui, ó, eu tenho esse problema, picoto cutícula e na esmaltação fica pipocado. Justamente, tem que saber fazer essa limpeza bem certinho, com segurança, né? E se trabalha com questões de gel e alongamento, é muito importante também saber técnicas seguras para fazer uma cutilagem, para que não machuque a cliente, porque na hora de fazer preparação com os preparadores, né, o desidratador, adesivador, base e tudo mais, então desde os preparadores já vai assim prejudicar a cliente, né, porque se já tá machucado, ainda vai ter que parar o sangue, vai ter que usar produto, e na hora que for passar algum outro produto pode arder, pode contaminar, porque daí entra na corrente sanguínea, então tudo prejudica, né, então tem que ter a técnica certa para fazer essa cutilagem, de forma que fique com acabamento perfeito e que não machuque, tá? Então, por isso que eu digo que para fazer qualquer tipo de unha, gente, é crucial saber fazer uma boa cutilagem, tá? Então, os primeiros medos de insegurança das iniciantes são justamente a parte da cutícula, porque é objeto cortante, né? Então, se tu nunca pegou um alicate na mão, não sabe nem como segurar, não sabe como é que aperta, como é que tu vai já de cara fazer um alongamento, que daí o alongamento são várias informações, são várias ferramentas, inclusive, são vários produtos, várias ferramentas, porque daí além do alicate tem ali a espátula, tem palito, mas tem pincel, tem broca, tem troca de broca, tem o motor, então assim, é muita informação, é muita coisa para administrar ali na mão. Então, a primeira experiência de manuseio com objetos, instrumentos de unha, alongamento, enfim, vai ser o alicate. Então, o alicate é o passo número 1 para te começar a se desenvolver como manicure, independente da técnica que tu escolher para tua vida, tá bom? O que mais aqui? Então, aí sobre ainda a cutilagem e sobre ir fazer um alongamento de cara, sem aprender a fazer cutilagem, né? É um dos principais motivos, né, que eu vejo muito acontecer de meninas, mulheres que iniciam cursos de alongamento sem experiência nenhuma,
nem cutilagem, nem nada, que se frustram. E eu falo isso com propriedade porque eu já participei de cursos, conheço pessoas que já investiram em cursos e desistiram, né? Não seguiram. Fiz cursos, né? Participei de cursos com outras colegas que não tinham nenhuma experiência com cutícula. Em 2, 3 meses já tinha desistido. E o que acontece, gente? Vamos lá. Tô falando assim o básico, que é a cutilagem, que é pra te ter o primeira experiência, né, de como pegar o instrumento, de manusear, de pegar a mão da pessoa. Isso faz diferença. Para quando chegar num curso de alongamento, tu ter uma base de como que pega a mão da cliente e como segura o alicate, é o básico. E aí, pessoas que começam direto no alongamento não tem essa pegada, né? Então, tudo vai ser mais difícil. Não tô dizendo que é impossível, não é questão de ser impossível aprender um alongamento do zero e fazer tudo perfeitamente. Mas vai exigir muito mais de força de vontade, muito mais de empenho e prática, entende? E aí, esse muito mais empenho e prática, às vezes vira um longo prazo e às vezes desiste do cansaço, né? De esgotamento, tá? E aí, o investimento para fazer alongamento em unhas de gel é maior, porque tu vai ter que investir em produtos, vai ter que investir em máquina, né? O motor, cabine e tudo mais. Então, é um investimento alto. E aí é onde eu vejo muita gente desistindo em curto tempo, 2, 3 meses, 5 meses, já vendendo tudo que investiu. Porque muitas das vezes tem pouca modelo para talvez estar praticando, ou pratica pouco em si mesma. Enfim, não vá com tanta força de vontade nas práticas, acaba se frustrando porque nada dá certo, se atrapalha toda, e aí não consegue cliente, porque quer cliente que pague, mas daí, como tá iniciando, como que a cliente vai pagar um serviço normal, né? Se tu ainda tá praticando. Então, assim, acaba que o teu processo de aprendizagem, de alongamento, ele se estende um pouco. Então, se trabalha fora, tudo, tu não tem tanto tempo assim para estar focada 100% em fazer as práticas de unha. Então, se frustram. Eu tô em grupos de cursos que eu já fiz, né, que eu ainda não saí do curso de alunas, tô lá acompanhando ainda, às vezes a gente troca algumas experiências, tira algumas dúvidas de alguém. E sempre todo dia tem meninas vendendo materiais a preço de banana, porque investiu, não deu conta de praticar, às vezes não se identificou, às vezes, sei lá, vários motivos, e se frustraram e estão vendendo. E assim, não recuperam mais o valor que investiu, né? Aí vai lá, compra 1.000 e pouco de produto, e equipamentos e tudo mais, se empolgam, treinam, mas sei lá, se frustraram, cansaram, não se identificaram com a técnica, não conseguiram desenvolver, desistiram, né? Não seguiram ali no objetivo inicial, que era, de fato, iniciar de seguir como manicure. E aí se frustram e vendem tudo, né? Por coisas básicas, porque eu realmente acredito que a base, né? O primeiro passo é aprender a fazer a cutilagem, para poder aprender justamente a lidar com a mão da outra pessoa, poder lidar com os instrumentos básicos, que é a cutilagem, a espátula, né? E o palito e tudo mais. Então, são os primeiros passos. Então, os medos e inseguranças de iniciantes sempre vão ter, sim. O que vai mudar para quem supera isso ou não é a insistência, né? A persistência e a prática das técnicas, tá? E eu defendo a parte, né? O pensamento de que a gente tem que subir degrau por vez, né? Então, o primeiro degrau para quem quer começar a fazer e ser manicure é justamente fazer uma boa cutilagem, aprender a lidar com os instrumentos iniciais básicos, tá bom? Primeiro assunto era tudo isso aí. Sobre medos e inseguranças, é bem isso que acontece para quem tá começando. Vamos lá pro tema número 2. Gente, perguntas, interações, por favor, vocês coloquem aí pra mim. Eu vou pro tema 2, né, pro assunto, tópico 2 do tema,
que é sobre o cansaço de CLT e a busca por liberdade, né? As unhas, ela pode ser o primeiro passo para sua liberdade, né? Eu comecei assim, eu tinha o meu servicinho de CLT, muito feliz, muito obrigada, mas eu quis fazer um curso de manicure porque era algo que eu gostava, eu fazia em mim já desde muito nova. E eu fui pensar em fazer alguma coisa, porque antes das unhas eu inventava de fazer bijuteria, eu inventava de fazer um bordado, eu sempre fazia alguma coisa artesanal. Mas isso acabava me cansando também. E aí precisava de um espaço também mais preparado para artesanato e tudo mais. E aí, como eu gostava de unha, não me lembro de onde que surgiu a ideia, mas surgiu a ideia. E na época, isso há 12, 13 anos atrás, esses cursos de manicure só tinha em escolas profissionais do bairro, né, da prefeitura, aquelas escolas profissionais que ensinam desde bordado até cabelo. Então, eu fui na escola do meu bairro, profissional, para fazer o curso de manicure. E na época, se eu não me engano, era tipo uns 6 meses de curso. Eu aprendia era uma vez na semana, e cada semana tu aprendia um pouco de coisa. E sem ser isso, era uma escola de Senac da vida, essas escolas são bem caras, eu acho que já existia naquela época. Mas eu fui na escola profissional do bairro para aprender manicure, porque justamente a mão de outra pessoa eu ainda não tinha feito. Essa foi a parte de como eu comecei, né? Então era bem baratinho na época também e tudo mais, então o investimento era pouco, então eu conseguia ir comprando as coisinhas aos poucos também. E o que acontece quando eu comecei as minhas primeiras clientes de unhas, eu trabalhava com CLT, né? E quando a gente faz essa ponte, né, de transição entre quando a gente trabalha com CLT e quando a gente quer iniciar com as unhas, ele é um pouco cansativo, a gente tem que ter consciência disso, tá bom? Porque a gente trabalha ali em horário comercial e às vezes a gente vai atender alguém à noite ou nos finais de semana, que é o dia que a gente quer descansar, quer passear, quer fazer o nosso lazer, porque a gente trabalhou a semana toda. Então, a gente tem que estar muito afim disso que a gente está querendo fazer, né? Se eu tenho um plano, um sonho de largar a CLT e iniciar uma profissão e virar empreendedora na área das unhas, a gente tem que pagar o preço do esforço que vai ser essa fase inicial, tá? Então, o que eu fazia na minha época? Eu trabalhava na época numa confecção de roupas femininas, camisaria, tá bom? E lá só tinha mulheres. Tinha mais, na época não era tão grande, tinha mais de 5 mulheres ali, mas 5, 7 mulheres, não me lembro bem certinho, mas já tinha uma boa quantidade de mulheres. E eu trabalhava de manhã, almoçava, daí eu almoçava correndinho, e a gente fazia cutícula. E eu demorava, né? Eu demorava porque fazer a mão de outras pessoas é mais complicado, é mais demorado. Então, eu demorava um pouquinho. Então, no meio-dia eu fazia a cutícula e no meio-dia do dia seguinte eu pintava se a minha cliente quisesse. E na época eu cobrava R$5. Porque a gente sabe que iniciante, para testar também, a gente tem que cobrar pelo menos assim uma cobertura de materiais, né? Não dá para fazer assim de graça, porque a gente tem custo e a gente ainda não está recebendo para aquilo. Então, a gente cobra assim uma taxinha simbólica só para ajudar nos custos de materiais. E na época eu lembro que eu cobrava R$5. E às vezes eu fazia assim, parceladinho. Era um dia cutícula e outro dia de esmaltação, ou à noite, né? Até que eu fui melhorando a minha agilidade e tudo mais, até que eu consegui fazer num horário de almoço. Então, é cansativo, porque tu tá trabalhando, no teu horário de almoço tu vai fazer uma unha, depois à tarde tu vai continuar trabalhando e à noite às vezes tu vai atender pessoas. E se não for durante a semana, vai ser no final de semana, num sábado ou domingo, que tiver uma parente lá que queira fazer a unha, alguém que queira ser tua modelo, né? A gente tá empolgada, então no começo tudo é muita empolgação. Mas depois se estende, pode virar uma frustração se não cuidar, tá? Então, o que vai acontecer se desistir, né? Então, se tem essa fase de cansaço e esgotamento no começo, sim, é normal, tá? É normal, mas tem que ter persistência para não desistir, porque a prática vai ser o processo, vai ser o teu caminho para aperfeiçoamento, né? Ninguém nasce aprendendo, sabendo fazer alguma coisa, a gente vai aprendendo. Então, isso em qualquer profissão, a gente vai ter que ter essa adaptação.
Então, tenham consciência de que vai ser necessário, sim, ter esse esgotamento temporário, tá? Porque vai fazer parte do começo quando a gente está se dividindo entre CLT e os primeiros passos para poder viver de unhas, né? Ser manicure. Então, se você cansar e dessa vida de correr tá muito esgotada, você vai desistir, né? Aí o que vai desistir primeiro? Não vai ser da CLT, obviamente, porque é o que te dá o rendimento, a segurança do mês. Aí o que vai ser mais fácil desistir? Da unha, do seu sonho, do seu objetivo, de tudo aquilo que tu pagou, investiu pra fazer o teu futuro, tu vai desistir primeiro. E aí tu vai continuar na CLT. Aí na CLT tu vai continuar trabalhando pro teu patrão, pro teu chefe. Que ele tem tudo que tem hoje, porque ele aguentou todo o processo na época dele, de quando ele estava iniciando o negócio dele. Não sei qual que é a área que tu trabalha, não sei qual que é o negócio, qual é a empresa que tu trabalha hoje. Mas reflete o seguinte, o teu chefe hoje, ele tem o que tem você como funcionário e outras pessoas como funcionários, porque ele pagou o preço, ele persistiu no sonho dele, ele pagou o preço do esgotamento, da parte difícil, de aprender, de investir tudo, e ele superou tudo isso para ter o que ele tem hoje. Então, se você começar e desistir da sua parte do seu sonho e continuar sem ter, você vai continuar trabalhando para esse chefe, por qualquer outro que aparecer na sua vida, para realizar o sonho dele, não o seu. Pegou? Pegou esse tapa na cara, que isso aí é um tapa na cara. O dia que eu vi isso daí, gente, dói, eu sei que dói. E eu falei bem de propósito, porque é quando dói que a gente dá uma acordada, sabe? Então, tem que viver pelo seu sonho, não pode desistir. A CLT vai fazer parte, sim, nesse trânsito de mudança por um bom tempo, sim, até que tu tenha realmente convicção, certeza que tu possa seguir adiante sozinha, né, sem a CLT. Mas pagar o preço vai ser muito importante, porque senão tu vai viver o resto da tua vida para realizar o sonho do teu chefe, do dono da empresa que tu trabalha hoje, tá bom? Então isso também é um dos tópicos aqui que eu acho bem importante e faço vocês refletirem em relação a isso. Todo começo é difícil, realmente todo começo, independente das áreas, gente, das áreas, para falar uma língua, para estudar qualquer coisa, para fazer uma receita nova em casa, uma sobremesa, tudo é mais difícil a primeira vez, a segunda vez, até que a gente depois vai fazer sem precisar olhar, né? Nas minhas primeiras unhas de manicure não, mas quando tem a questão de gel e alongamento, eu atendia cliente com a minha apostila do lado, com as anotações tudo do lado, até que virou automático e aprendi. Hoje eu não preciso de nada, né? Isso foi pra gente falar, isso foi pra gente aprender a comer sozinha, pra gente caminhar, andar de bicicleta, tudo a gente aprende. Só que a gente tem que persistir nisso, tá? A Ju, graças a Deus eu não desisti. E a Ju, eu conheço ela pessoalmente. Minha amiga, é uma profissional, e ela é um exemplo de não desistir também. Todo mundo vai ter aí na sua vida, na sua trajetória, os contratempos, vai ter ali os percalços da vida, né? Vai ter hora que vai ter que parar. Eu parei tantas vezes, gente, tantas vezes, obstáculos da vida é o que não me faltavam, tanto que a minha trajetória para eu chegar até onde eu tô hoje levou aí uns 10 anos, eu sempre falo para vocês, eu levei 10 anos antes da pandemia, então foram 10 anos assim, ó, de desistência, e cansar, cansei, vou tentar outra área, daí outra área também não dava, aí eu voltava pra onde? Pra unha. Aí fazia, empolgadaça, depois eu desistia de novo. Ou não era um problema na família, era um problema pessoal, era um problema de saúde, com dor nas costas, que aquilo não era pra mim. Então, assim, vai ter. E de 10 anos, nessa minha época de 10 anos, não tinha tanta informação, tanta rede de apoio, que hoje essa família não ajuda, tem a amiga que ajuda,
tem a professora que te deu o curso que te ajuda, sempre tem alguém para te ajudar. E se ninguém quiser te ajudar, e se tu estiver focado no teu objetivo, no teu sonho, de fato, tu vai na internet, tu acha pessoas dando curso, dando aula, dando vídeo de motivação, vai no YouTube, tudo tu se vira sozinho, né? Às vezes não tem apoio em casa, não tem apoio na família, mas é na rua que a gente acha. E são na rua que são os maiores apoiadores. Então hoje basta, primeiro de tudo, ter a força de vontade dentro da gente, né? Sem se importar com o pessoal de fora. Isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil, eu também já passei por isso, não é fácil. Que pessoas que estavam muito próximas de mim, que eu achava que ia ter mais proximidade, acolhimento. Não digo família, porque eu sou sozinha já há muito tempo, né? Sou sozinha há muito tempo. Mas assim, tem gente que diz que é amiga e não é amiga. Tem gente que torce, diz que torce por ti e tu vai ver, não torce tanto, porque tu vai com o tempo aprendendo a testar as pessoas. E aí tu começa a perceber que a expectativa que tu criava em cima não é correspondida. E a gente se decepciona muito fácil. A gente se decepciona na vida porque a gente cria muito expectativa em outras pessoas, tá? Esse também é um segredinho pra gente não se decepcionar mais. É parar de criar expectativas no outro, tá? Vamos criar expectativas em nós mesmas. E aí a gente honrar essa expectativa e seguir com o plano. E aí a gente vai, daqui um tempo, olhar para trás e ver todo que a gente já superou. Que hoje eu já vejo, eu já consigo olhar para o meu passado e ver que tudo fez parte de quem eu sou hoje, enfim. Então, essa questão de rede de apoio, hoje é tudo muito mais fácil, tá, gente? Tudo mais fácil. O apoio vem do outro. Gente, meu processo foi 10 anos. Mas vocês não precisam levar isso tudo. Não precisam. Não precisam, tá? Hoje tá tudo muito mais simples. Só depende de você mesmo, tá bom? Terceiro tópico, pra gente não se estender muito. Com a técnica certa é que a gente muda tudo. Me perdi aqui na minha anotação. Mas é como que a técnica certa muda tudo, tá? É o que eu tô falando desde o começo. Se tu aprende a cutilagem já mais no começo, para depois ir avançando, progredindo as fases da profissão da unha, é mais fácil do que tu aprender, pegar toda a informação de uma vez só e ficar lutando com aquilo. Então, assim, gente, sobre a técnica que muda tudo, eu não digo eu digo que não é apenas pegar o alicate e sair tirando a cutícula, tá bom? Que é muito fácil pegar um alicate e ficar aqui picoteando, cutucando aqui, a gente vai ser toda machucada. A gente já faz isso com a gente, né? Então, para fazer com outro, a gente não pode fazer isso. Então, o que a gente precisa aprender? O que eu digo que é a técnica certa? É saber os movimentos que deve ser feito, tá? O movimento com a tua mão, o movimento com um alicate, o movimento que tu for fazer, tu tem uma noção do que vai acontecer ali. Se eu picotar aqui é o lugar certo, aqui não é o lugar certo, aqui realmente é uma cutícula ou aqui vai pegar a carne da cliente, vai machucar. Então, a técnica certa de cutilagem que eu digo, que eu me refiro, e que eu ensino no curso Zero Bifinho, que o nome já é bem sugestivo, é Zero Bifinho, né? 0 chances de tirar um bifinho. Então, ali eu ensino justamente os movimentos precisos, os movimentos necessários para te poder dominar a ferramenta, o alicate. A segurar a mão, a ter firmeza na tua mão, a tu direcionar a tua mão junto com o alicate. Então, existe todo um movimento pensado para que isso seja evitado, o bifinho, tá? Porque a cliente, quando ela vai fazer a unha, ela quer ter satisfação em olhar a unha dela e ver que a unha tá bonita. Isso todo mundo já sabe. Agora, o que ninguém te fala é que quando ela sai com um bife doendo 3, 4 dias, ela fica te xingando.
Enquanto estiver doendo esse bife, ela vai estar te xingando, tá bom? Essa é a real. Ninguém nunca te falou isso? Acabei de falar. Eu sempre fiz a minha unha. E as poucas vezes que eu paguei... Sempre não, né? Teve uma época que eu paguei pra fazer a unha. Mas depois que eu comecei a fazer a minha unha, eu não pagava mais pra fazerem a minha unha, né? Eu mesma fazia. E quando eu disse, não tô com tempo, tô com pressa, amanhã tem um evento, não vou ter tempo de fazer minha unha, vou pagar pra fazer minha unha. Arrumava um lugar que tinha um horário e eu ia lá. Geralmente era essas redes de esmalteria, né? Que daí sempre tinha vaga, não precisava ter horário marcado. E eu tenho uma cutícula sensível, não é nem sensível de corte, porque ela sempre foi muito grossa. Agora que eu comecei, né, criei o protocolo de hidratação, que elas estão bem decentes, mas na época ela era muito grossa, muito grosseira. Mas a minha sensibilidade não era na parte de tá fina, né, nem nada, que tem gente que tem a cutícula fina e é sensível realmente, que sangra muito fácil. Mas o meu negócio era até desde empurrar a cutícula, eu era sensível já. E eu já avisava pra ela, que a manicure, eu sou um pouco sensível na hora de mexer e tal, então vai com calma, querida. E aí eu não queria ser chata, né? E ela fazia lá do jeito dela, não me perguntava se tava tudo bem, e eu deixava fazer. Daí, às vezes, quando tava doendo muito, até sinalizar pra sair, não, tá doendo, vai um pouquinho mais com calma. Enfim, ela fazia unha às vezes, até nem tirava bife. Mas eu, como sou uma pessoa sensível, embora tenha uma cara de braba, mas eu sou sensível, eu digo isso para as minhas amigas, eu sou muito sensível. Eu ficava com a dor em todos os meus dedos, uns 3 dias, pelo menos. Então, assim, eu xingava a manicure enquanto estivesse doendo, estivesse sentindo a dor, eu estava lembrando dela, eu estava xingando ela internamente. Então, imagine quem vai com o dedo com um bife cortado, né, gente, pra casa. Então, assim, a primeira visita, às vezes, pode acontecer, porque às vezes a gente não conhece a mão da cliente, né? Daí a cliente até, às vezes, dá uma segunda chance, porque a primeira, né, não conhece a tua mão direito. Mas aí, gente, se permaneceu no erro, se permanece tirando o bife, perdeu a cliente, tá? Perdeu. Ela até às vezes prefere uma unha mal pintada do que um bife, tá? Então tem que cuidar muito com a questão de machucar a cliente, de sentir dor e principalmente os bifinhos, né? Que tem cliente que tem um sangue até mais fino, demora pra estancar e às vezes é uma dor pequena, dependendo do tamanho do bife, se é um bifinho fininho, se é um bifinho pra churrasco, né? Dependendo disso. A dor permanece por mais tempo, pode inflamar, infeccionar, dá trabalho, gente. Então, no começo vai fazer parte, pequenos bifes, vai. Mas a promessa do meu curso Zero Bifinho é justamente te ensinar o método, o jeito certo de pegar o alicate, de manusear, de fazer os movimentos, o corte, conhecer a cutícula, tá? Para que esses bifinhos sejam realmente evitados e você possa oferecer para sua cliente uma experiência agradável de cutilagem, tá bom? E essa cutilagem vai servir para qualquer técnica que você aplicar na sua vida, desde técnica de gel, alongamento, molde, tudo, tá? É o básico, tá bom? A Judice, as minhas primeiras clientes, as minhas primeiras modelos de unhas tradicionais devem me odiar até hoje. Amiga, com certeza. Mas elas estavam cientes que estava iniciando, né? Era modelo. Elas têm ideia que fazia parte ali da tua experiência, mas com certeza é o teu nome que elas vão comentar quando elas tiverem uma história para compartilhar sobre manicure, sobre bife, sobre ser modelo de manicures, com certeza. Mas faz parte, faz parte. Então, gente, assim, ó, além de clientes, eu recebo clientes novas todos os dias, todas as semanas. Então, sempre que eu tenho cliente, elas sempre têm uma história de bifinho para me compartilhar, tá? Então, eu falo isso com muita propriedade, diante de toda a experiência minha pessoal, como hoje em dia que eu recebo clientes de vários lugares, de outros estados que estão vindo muito aqui para a cidade nossa, aqui de Palhoça, região de Palhoça e arredores, né? Tem muita história de bifinho, tá? Muita história de bifinho
traumatizou. E além disso, também questão de atendimento, tá? Atendimento, posicionamento, postura profissional. Então, são coisas que eu também já coloco isso no nosso curso. Então, além da técnica do Zero Bifinho, vai ter também tópicos sobre posicionamento, profissionalismo, tá? Saúde, segurança, esterilização, essas coisas que são básicas, mas que ninguém fala nos cursos. Então, tudo isso vai fazer parte lá dos tópicos da apostila do Zero Bifinho também, tá bom? Fechamos de temas, de tópicos do tema de hoje, tá? Esses são os 3 tópicos importantes vocês saberem, refletirem sobre tudo isso, tá? Amanhã é quarta-feira, amanhã tem a live número 2 da nossa minissérie e o tema vai ser Zero Bifinho, a técnica que salvou minha carreira e pode salvar a sua. Então, amanhã às 10 horas eu vou estar aqui para trazer este tema e alguns tópicos referente à técnica Zero Bifinho, que pode te ajudar aí a melhorar a sua técnica, caso você já seja profissional, ou se você deseja iniciar de forma certa, correta, também vai ser amanhã que você vai pegar alguns tópicos bem importantes sobre ela, ok? E agradeço a participação de todas que passaram por aqui. E eu vejo vocês amanhã na live número 2, tá bom? Obrigada, beijo e até amanhã.